안악하시고 안악하시고 Como que o exílio do Mestre Shinran se relaciona com a nossa pandemia, o nosso isolamento? É dito que Shinran ficou cerca de 5 anos em exílio e devem ter sido tempos bem difíceis. E eu queria trazer alguns pontos. Eu elenquei 7 pontos para refletir com os senhores em sua época. No primeiro ponto, sobreviver ao inverno rigoroso com neve e cultivar pela primeira vez a sua própria alimentação. Eu me ponho como que o nosso isolamento, a nossa dificuldade em trabalhar, em se alimentar, ela é um tanto análoga nas devidas proporções. Um outro ponto que eu ressaltei: difícil praticar o Nembutsu, ensinado por seu mestre, Honen, na época, numa área rural em que Shinran foi viver. E eu ponho a reflexão de como nós nos distanciamos realmente dos bons amigos, dos companheiros no Dharma, dos templos, dos ritos, do ensinamento. Um terceiro ponto, ele testou o seu comprometimento com o Dharma e a força do coração confiante, Shinjin, e sobretudo a veracidade do voto original, como uma esperança maior. E aqui eu faço a ressalva de que a força do voto, ela inclui também nós nos questionarmos em como nós nos relacionamos conosco e com as demais pessoas. Um quarto ponto, o seu isolamento fez rever a sua fé e a sua prática budista. E eu pergunto se nós estamos condizentes com o ensinamento budista e com a nossa fé. Um quinto ponto, Shinran diz que, através de Honen, que as pessoas atingem o ir nascer na terra pura ao se reconhecerem tolas. E aqui eu reflito se nós reconhecemos as nossas limitações como humanos, como nos vemos amplamente limitados. Um sexto ponto era que Shinran parecia ser orgulhoso de ser discípulo do Buda, mas ele desconstruiu tudo isso ao se casar com Enchini, ter filhos e viver uma vida de camponês, no local distante da capital, isso no seu período de exílio. E aqui eu trago como o nosso desejo de ser discípulo de Buda está distante de qualquer possibilidade de práticas complexas. E um sétimo ponto, a vida em família força um pai a expor a sua limitação, a sua ignorância, e mesmo que ele pareça um sábio em público,
Reconhecendo a sua ignorância, Shinran chamou a si mesmo de Butoku Shaku Shinran. Butoku expressa o fato de ser afetado pelo próprio karma e pelas condições insuportáveis da vida. Vimos o caso de violências domésticas aumentarem muito durante o confinamento. Vimos as expressões do desejo, da ira, das paixões mundanas serem potencializadas ou serem aumentadas em todos os setores da sociedade. E a reflexão que eu quero trazer nesse momento principal é que Shinran vive entre dois termos paradoxos. Um é Bonbu e outro Shaku. Shinran elabora sobre Bonbu através do termo Bon-no, que são as paixões mundanas. Somos assim representados por aqueles que estão presos da cabeça aos pés pelas paixões mundanas de todos os tipos. As paixões que causam injúrias aos nossos corpos e às nossas mentes. Então o termo Bonbu, como sendo um tolo, uma pessoa comum, uma pessoa atormentada, uma pessoa instável, é aquele que sofre por causa da falta de entendimento sobre si mesmo e, por consequência, sobre o outro. Nós somos reféns às dores que atormentam os nossos corpos e às aflições que atacam os nossos corações e mentes. Nossas mentes estão o tempo todo cheias de desajustes, de iras, invejas, desejos, ciúmes, soberba, na profundidade das entranhas da mente humana. E Shinran se percebe, então, incapacitado. Ele relaciona com uma metáfora dos dois rios de água e de fogo do mestre Chantal, onde jamais temos a chance de ver eliminadas qualquer resquício de paixão mundana. Do ponto de vista do Buda Amida, o tolo vive exatamente como ele é, portanto ele está sujeito e abraçado pelo voto original. O segundo termo, que seria um paradoxo, seria Shaku, que simboliza ao mesmo tempo a pessoa desesperançosa que pode permanecer como um discípulo do Buda. A fé, a confiança, a prerrogativa de permanecer. É por ser ignorante que eu me torno Buda. E ser Shaku, ou seja, um discípulo do Buda, acaba se tornando um paradoxo para Shinran, junto com o termo Bonbu. Shinran se nomeia nem monge, nem leigo. Ele se referiu a essas paixões como presas da cabeça aos pés. Identificou o caminho para aceitar as dificuldades da vida e ver como oportunidades de ouvirmos, de escutarmos o voto original. Aqui, acho que a vida de Shinran, que nós perpetuamos por meio do rito, dialoga muito conosco. Celebrar o rito de hoje, assim como recitar o Nembutsu, é viver o significado do tempo e da história sagrada do Buda Amida, que se realiza neste exato momento, e tomá-las como exemplares a nós mesmos. O homem só se torna verdadeiro quando se conforma e imita os ensinamentos. Eu penso que quanto mais religioso o homem, mais ele dispõe de modelos exemplares para a sua própria vida. O voto do Buda existe pela nossa dificuldade, assim como a terra pura. E aqui eu trago a menção da rainha Vaideri e do príncipe Ajatasattu no Sutra da Contemplação, onde cada um representa um papel, uma figura importante para nós mesmos. Uma pessoa que ao mesmo tempo se desespera e anseia por sair desse estado de sofrimento, mas ele mesmo também é o causador deste sofrimento. O budismo Shin é um caminho simples, mas muito profundo, que desafia o entendimento comum e conceitual, a começar pela fé. A gente escuta muito no budismo falar sobre desapego e comumente pensamos sobre desapego material, se desapegar dos bens, da casa, das pessoas, mas eu acredito que o maior exemplo de desapego deste eu que se identifica, que é construído como uma identidade, é a entrega
de si mesmo a um outro poder que não o seu. É um desafio porque incomoda a nossa soberba, incomoda as nossas posses, incomoda a nossa permanência. Nós não podemos nos aceitar como tolos, a menos que nós nos consideramos como manifestações transitórias e interconectadas. A pandemia trouxe um exemplo claro de como a fragilidade da condição humana, ela pode depender de apenas um vírus praticamente invisível e de um momento ao outro se partir. Da mesma forma, nós vimos por inúmeras causas e condições o quanto nós somos interdependentes e interconectados nesse mundo inteiro, e faz rever a nossa própria humanidade. O que nós estamos fazendo conosco mesmo? E o que isso tem a ver com iluminação? Tem tudo a ver. Se estar desperto, estar esclarecido, elucidado, é estar elucidado sobre as próprias paixões que nos levam a cometer inúmeras atrocidades, inúmeras barbáries, seja uma violência doméstica, seja a manipulação social de pessoas, de vacinas, de governos, de economias. Para Shinran, a emancipação não significava a liberdade de fazer tudo o que quisesse, mas sim a libertação da servidão dos desejos e das emoções egocêntricas. Este eu acho que é um ponto importante. Nós somos livres, mas não para o sentido de poder fazer tudo e ser como se é, mas sim livres para reconhecer essas limitações e essas paixões mundanas, egocêntricas. Se reconhecer tolo é a dinâmica essencial para escutar o ensinamento. Receber o coração de Amida como o nosso. Só que ser tolo não é como ser bobo, não é este o sentido. Nós vimos várias condições nessa pandemia, a interdependência e a impermanência. Eu gostaria de deixar essa reflexão pontual. E essa transformação de despertar, de se entender, de se conhecer, ela vem gradualmente. Muitas vezes o sofrimento, ele, numa outra perspectiva, ele se torna uma oportunidade para um despertar. E essa dinâmica, ela surge quando nós esgotamos as forças da nossa própria prática, do poder próprio, como nós dizemos, o Dirik. Nós entendemos a nossa limitação, entendemos que somos incapazes de nos tornarmos espiritualmente livres através dos nossos próprios esforços. Quem nos ilumina, quem nos desperta, quem nos salva, é o poder do Buda, o poder do Dharma, aqui nós chamamos Tarik. E a frase que eu deixo para este ano é: confie no Tarik, vai ficar tudo bem. Nestes meses de pandemia, muitas pessoas vieram nos pedir auxílio. E como que nós lidamos com elas? O que nós fizemos em resposta aos seus desesperos? Eu, como clérigo, tenho me cobrado sobre isso. Como eu posso fazer? O que eu posso fazer? Será que é suficiente o que eu faço? Isso vale para todos nós, dentro da dinâmica de uma sociedade. Será que nós concordamos com a mensagem embutida no Nembutsu? A vida, ela se inicia com o Nembutsu, em compaixão e sabedoria, e ao final nós retornamos ao Nembutsu. E o Shin nos convida a questionar e como nós vivemos este período entre o nascer e o morrer. Este é o maior questionamento. E dessa forma, eu gostaria de encerrar deixando essa reflexão. Como nós vivemos entre Shaku e Bombu ao mesmo tempo? Toda pretensão de se parecer sábio ou de se parecer correto vem por água abaixo quando nós somos aprisionados ou caímos na armadilha das paixões mentais, das paixões mundanas.
que nós possamos refletir esse momento da pandemia, toda a nossa sociedade, tudo que nós estamos vivendo. E a analogia que eu procurei fazer da vida de Shinran durante 5 anos, no seu exílio, talvez esse tenha sido o momento mais importante da vida de Shinran, onde ele faz uma profunda reflexão sobre suas próprias limitações, e ele que talvez fosse uma pessoa tão orgulhosa de ser um discípulo de Buda, percebe que ele é incapaz de qualquer prática mais importante, mais complexa. Acho que todos nós somos Shaku e Bombu ao mesmo tempo. Vivemos nesse paradoxo. Então, dessa forma, gostaria de encerrar a minha fala e deixar esse questionamento para que nós possamos transformar a sociedade. Ser budistas é partir para a ação. A iluminação, o despertar, precisa estar nas nossas vivências. Senão, tudo ficará no imaginário ou ficará no mundo do abstrato. Se nós não mudarmos, nós continuaremos a sofrer sempre. Que a história de Shinran se reatualize sempre no nosso dia a dia. E de uma forma muito mais auspiciosa e muito mais simples, a recitação do Nembutsu é uma forma de nós atualizarmos a história de Shinran, a história de Amida, e entendermos onde nós nos encontramos nesse espaço de vida, nessas vidas.